A internet tá. Está começando o Store Talks e... Onde história, vida, empreendedorismo. Olha, Quanto tempo faz que você tem esse computador? 2 anos e pouco. Excelente custo-benefício. Eu tô dando uma fuçada pra comprar um outro lá, porque o meu tá de arrego. Meu Nossa, computador eu comprei em 2011. Porra, já tá mais que na hora. Você tinha que pagar pra ele já, pra trabalhar pra você. Tem até massa de para-choque segura na tela. Três vidro pau pra comprar. 3 pau, 3 pau e meio pra comprar o computador. 2.700. Não é ruim não, cara. Então é isso, pessoal. Muito obrigado por ter ficado até o final. Semana que vem tem mais? Semana que vem tem mais. Está começando o Store Talks. Onde história, empreendedorismo vira história. História Nisso, vira empreendedorismo. E hoje falaremos sobre política, comércio, economia. economia e toda a maluquice que envolve não só o Brasil dessa vez, mas o mundo inteiro. Eu vou te falar que é um negócio assim que eu já não sei mais o que pensar. Sobre? O aquecimento global acontece de fato? Existem cientistas que dizem que sim, existem cientistas que dizem que não. Eu acho que assim, o aquecimento global causado pela humanidade, ela é ínfima no impacto que se tem do aquecimento global causado pela própria natureza. Porque é um ciclo, cara. Quantas eras do gelo já existiram? Se não me engano, 3. Se for do filme, tem 4, né, beleza? Eu realmente não lembro, talvez seja 4. Depois dessas eras do gelo, volta-se a ter um aquecimento. E aí você tem um pico, e depois é uma oscilação, cara. Eu tenho uma premissa que tudo tende ao equilíbrio. Isso é algo da física, né? Estudei física, tudo tende ao equilíbrio. Se você pegar um sistema, massa-mola, amortecedor de um carro, é uma massa, que é o carro, você tem um amortecedor com a mola para fazer o sistema de amortecimento. Se você causar uma oscilação, lógico que o carro ele para muito mais rápido, mas se você tiver uma mola ali, cause uma oscilação que perdure por mais tempo, vamos pensar num carro sem o amortecedor propriamente dito, ele vai ficar oscilando eternamente. Então ele vai no pico e desce, como supondo que não tivesse resistência. Então ele fica oscilando. Quando você tem um amortecedor, essa oscilação ela tende a diminuir. Então ela vai fazendo uma curva que vai tendendo a um equilíbrio, o equilíbrio dos extremos. Pensando nessa questão do aquecimento global, o gráfico de temperatura por tempo. Você tem um aquecimento máximo, e aí você tem essa decrescente, que é uma senoide, né? Para quem não está entendendo, vai lá e procura depois na internet, que é uma senoide. E aí você chega na temperatura mínima, que é a era do gelo. Dura um certo tempo, não é instantânea, isso acontece Vai acontecendo gradativamente. E aí daqui a pouco você começa a ter um aquecimento novamente, chega na temperatura média, que é o ponto de equilíbrio, e passa disso e vai lá e aquecer de novo. Só que esse aquecimento agora, ele é menor do que o anterior. Isso vai tender que chegue no equilíbrio, a reta central aqui, digamos. E quando isso acontecer, provavelmente não vai ter mais vida no planeta Terra. E ou vai ser frio demais ou vai ser quente demais, não sei. Provavelmente frio demais. E vai acontecer. E vai acontecer, o sol vai se apagar e, no meu conceito, não vai existir humanidade para isso. Então esse negócio de, estamos sofrendo um aquecimento global por conta de produção agrícola, emissão de gás carbônico pela indústria, pelos equipamentos de carro. Uma vez eu vi uma matéria que falava que, assim, a emissão de gás carbônico pela humanidade era 0,6% da emissão que a própria natureza gera. Esse 0,6% não é o suficiente para causar impacto. É isso, eu já não sei mais o que acreditar. Porque tem uma pegada de sustentabilidade, mas eu lembro no colégio, quando eu estava no ensino médio, tinha lá os buracos na camada de ozônio, se a gente continuar assim, em 20 anos o mundo acaba. Passou 20 anos e estamos aqui. A gente também não tá com carro voador, não, em 20 anos a gente vai ter carro voador, porque nesse ritmo... Não. Malemar tem um carro elétrico que funciona. Né? Carro elétrico que nem negado não tá nem conseguindo colocar em prática. Que é uma outra premissa, assim, cara, que nos países onde existe carro elétrico efetivamente, assim, é um negócio que não faz sentido, cara. Porque a geração de energia elétrica nesses países desenvolvidos não é uma energia sustentável, né? Se a gente for pensar na Europa em geral, que desativou a maior parte das usinas nucleares, que é sim uma energia limpa, ela, quando sofre algum dano no sistema, é catastrófico. É catastrófico. Mas enquanto não é igual sofrer um dano numa barragem de usina hidrelétrica. É catastrófico. Mas falando na geração de energia em si, a nuclear é uma energia limpa, cara. Limpíssima. Diferentemente da carvão, queima de combustível. Isso aí realmente é um problema gigantesco. A própria energia que nós temos aí fundamentalmente no Brasil, que é a hidrelétrica, quando se gera também é limpa. Mas para você criar uma barragem hidrelétrica, cara, você acaba com muita coisa.
Você acaba com vida de animais, você acaba tendo que deslocar populações que estão ali na margem dos rios. Vida vegetal, aqui em Piracicaba mesmo, né, nossa região, é um puta no exemplo disso. Você conhece a barragem de Barra Bonita? Você já ouviu falar do Tanquã aqui em Piracicaba? Tanquã é uma região que foi desenvolvida com mitigação por ter se criado a barragem lá atrás. Porque o que acabou de vida, para quem não conhece, fica o convite, né? Conhecer a barragem de Barra Bonita e todo o leito do rio aqui, a margem do rio Piracicaba com o Tietê. Cara, é riquíssimo de vida hoje. Mas se você passar por ali, você vai ver quase que em sua totalidade no rio Piracicaba, assim, que faz parte da barragem mesmo, né? Pontas de árvore para fora, porque na época eles nem cortaram as árvores para fazer a enchente do rio. E aí o Tanquã ele foi criado para mitigar. Então hoje, se for no Tanquã, a região linda, cara, é conhecido como o mini Pantanal Paulista. Você vai ver lá jacaré, você vai ver lá tuiuiu, você vai ver aves migratórias que param ali para migração mesmo, né, que está em deslocamento. Animais que são essencialmente de um Pantanal. E aí até um tempo atrás surgiu uma nova discussão para se estender a área navegável do rio Piracicaba. E aí teria que criar mais uma barragem para poder extravasar um pouco mais e criar uma área um pouco maior navegável. Cara, a briga foi por conta do Tanquã, porque ia se perder o Tanquã. Essa discussão já vem, acho que há mais de 50 anos, né? E mais uma vez ela foi barrada. O ambiente, como nós cuidamos, eu acho que isso sim é importante, porque senão a gente ia acabar destruindo tudo, e independente se a natureza se recupera ou se causa-se o aquecimento global ou não, isso é danoso para nós. Se você está no centro de uma cidade, você percebe isso facilmente. Vai no centro da cidade que quase não tem árvore, cara, é muito mais quente do que se você for num bairro mais afastado, próximo de chácaras, sítios e tudo mais. Então isso é danoso para nossa própria sobrevivência. Mas não é o terrorismo que eles pintam. É igual não acredito que você... Eu não penso nisso, cara. Assim, isso aí é muito mais uma pauta de poder político do que essencialmente algo real que está acontecendo e vai acontecer nos próximos 20 anos. E agora tem uma outra onda aí que tá no mercado, que é o tal do ESG, né? Cara, é uma grana que tá girando. Ambiente, governança e... Sustentabilidade. E aí tem uma galera, sustentabilidade, cara, às vezes eu acho que criou-se esse mercado e esse mercado movimenta mais dinheiro e hoje, tipo, uma galera que vive disso, eu simplesmente não posso falar. Quem vive disso não vai falar, não, ó, beleza, a gente viu aqui que calculamos errado, não vai ter problema. Não vai ter problema nenhum. Demite todo mundo. Eu vi conversando com um amigo hoje, ele fez esse comentário que teve esse debate, acho que no parlamento americano, republicano e democrata quebrando o pau, e aí cada um compra uma pauta, blá blá blá. Aí os democratas falam assim, não, porque os Estados Unidos têm que pagar $1 trilhão pela questão do aquecimento global, blá blá blá, e com isso a gente vai conseguir reduzir a temperatura. Aí o cara do republicano falou assim, tá, quantos graus vai reduzir? Em quanto tempo? Não sei. Então não vou dar. Você tem que me falar quanto que você vai reduzir. Se você não sabe... Não, o cara ficava desconversando, ele não conseguia dar a resposta objetiva. E aí, pra mim, esse tipo de coisa, assim, ou o cara ele foi ludibriado por uma pauta e ele se tornou o porta-voz daquilo, sem saber fundamentalmente as informações e o que está acontecendo. E isso eu acho que acontece na maioria dos casos, é o telefone sem fio da vida. Alguém solta uma informação, aquele negócio vai rodando, toma uma proporção, porque tem pessoas que se identificam com aquilo, mas não sabem a essência. Para tudo isso acontece, seja de esquerda, seja de direita. Né? Sim. Não tem um viés específico. E aí o cara, quando ele é pressionado, ele não tem os argumentos para defender e ele se perde naquilo. Mas é isso, cara, as pessoas defendem causas, não têm informação e a gente às vezes fica também com esse próprio viés, né? Somos seres humanos, né? A gente tá sujeito, mas falta um pouco do senso crítico, cara. Eu tenho visto muito vídeo na internet de políticos que questionam a população e a população, o cara vai mais bem preparado, porque ele tá fazendo um trabalho de questionar. Me fala, o que você acha isso? Tem vários vídeos que você pega na internet aí, por exemplo, o cara chega, o CQC fazia muito isso, eu achava muito legal, cara. Pegava lá a fala de um político e botava o nome de outro, fazendo uma entrevista, botava o nome de outro. O que você acha dessa fala de fulano de tal sobre isso? Então, o cara é um escroto. E aí, quando ele falava que, na verdade, quem falou é o político que aquela pessoa defendia, aí o cara passava pano. Não, quem faz muito isso hoje é o pessoal mais à direita, porque o pessoal mais à esquerda, eles não gostam de bater muito papo, assim, com divergência. Eles gostam de falar pros pares. E aí eu até te pergunto, né, cara? Esses caras, eles não debatem com a oposição porque
eles ficam fechados no mundinho deles ou porque o argumento deles realmente acaba em algum momento, Cara, porque não é sustentável? Olha só, o que eu vejo... Isso tô falando dos extremistas, não é nem se é esquerda ou se é direita. Né? Eu tenho um problema em assistir debate. Me irrita muito. E assim, às vezes eu discordo do cara que é mais do meu campo político, que é a direita, ele começa a falar umas coisas, não, tem outro argumento que é melhor que esse. Isso me estressa, então eu evito assistir. Sério? Mas eu evito, hoje eu tô fazendo esse exercício, porque o cara da direita que ele mandou é um cara que já é uma direita que já briga com a minha direita, vamos dizer assim, com a direita que eu pertenço. Que ele já é mais extremo. Ele já é um pouco mais radicalzão, assim, no discurso, pá. Mas eu tô fazendo esse exercício, eu quero assistir. Porque os debates, até onde eu vejo, a estratégia não é derrubar o argumento do cara propriamente pro cara. Né? Tipo, eu não quero convencer o Lula que... Não quero mudar a cabeça dele. Eu quero que o cara que talvez não conheça o Lula escute e eu quebro o Lula nos argumentos e esse cara eu ganho o voto. É isso. Sim. Resumidamente é isso. Porque o cara que é do Lula... Porque eu lembro que, assim, na eleição eu vi muito isso, em 2018 eu vi muito isso também. Tipo, teve o debate, Lula e Bolsonaro. Aí, como eu sigo as duas páginas, que eu fiz esse exercício em 18 e mantive até hoje. Eu sigo sempre os dois. Tanto é que eu acho que o algoritmo ele buga. Fala que esse cara quer o quê? O que ele quer receber? Toma um pouquinho de Lula. Mas é importante isso, e as pessoas acabam não fazendo, para você, assim, ter os argumentos, não ficar só enviesado. Porque eu falei, somos seres humanos. O cara, uma hora, ele vai falar bobagem. Mesmo que você concorde com ele, uma hora ele vai falar alguma coisa que você não concorda. E o outro lado também. Por mais que o cara seja oposição ao seu pensamento, alguma coisa você concorda com ele. Né? O que eu vejo é que, assim, a política hoje em dia ela não quer resolver o problema. Não, isso não é interessante. Talvez hoje, assim, os políticos que eu sei me vendem que querem. E eu vou acompanhar eles e eu não tenho problema nenhum em mudar. Essa eu acho que é o pior, que o pessoal adota o ídolo o político de estimação. O pessoal à esquerda, eu tenho um debate que eu tô assistindo do Vilela, que é uma pessoa um comunista mesmo, escreveu um livro sobre a China lá, sobre o comunismo chinês, e garante que o comunismo deu certo lá. Eu não vi o debate, mas eu vi as pessoas que eu acompanho de direita que eu tenho mais afinidade, e eles falaram, pô, nesse debate, a pessoa que está ali liberal para defender a economia perdeu para o comunista. Entendi. Essa foi a percepção de uma pessoa de direita que teoricamente estava torcendo contra o comunista. Ela usou os argumentos errados, mas eu vou assistir com calma. O debate não é preto no branco. Parece que não é interessante. Por exemplo, eu vou te dar um exemplo que recentemente aconteceu o caso mais que eu tô acompanhando agora recentemente. O Cauê Moura foi no Flow. Então eu gosto muito do Flow, eu gosto da forma como o Igor leva o conteúdo dele. E ele conversando com o Cauê Moura, o Igor é um cara mais à direita, claramente, tipo, quem acompanha ele no longo prazo sabe que ele é direita, mas ele conversa com todo mundo. Então, tipo, senta lá e não debate, ele só pergunta, o cara vai soltando. E aí ele perguntou, por que você não chama o pessoal de direita? Ele falou, porque eu não quero falar com essa galera. Eu fui me radicalizando mesmo, e eu acho que os bilionários deveriam existir mesmo, blá 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 blá. O Cauê vai falando, beleza. Aí você fala, pô, o Cauê ficou doidão. Aí chega uma pergunta do público, fala assim, Cauê, você é tão... E aí o Cauê gosta de... Todo mundo exagera no discurso na internet. Não, você chegar aqui, eu meto a mão na cara. É um vagabundo. O cara acha que é terra sem lei, né? Aí o cara pegou e falou assim, Cauê, você é muito brabão assim, por que você não aceita o debate com o Arthur Duval? O Arthur Duval é do MBL, é direita. E ele é um radical à esquerda, vamos dizer assim. E aí ele chama o Arthur Duval como de fascista, extremista. Não sabe nem o que significa. Né? Sabe, mas ele é isso. Usa o discurso, né? Eu desqualifico a pessoa. Porque fascismo é uma coisa que ninguém concorda, nem o Arthur Duval concorda. Sim. Então se ele fala assim, aquele cara é fascista. Não, e o cara usa o termo fascista totalmente fora da essência do que é um fascismo. Sim. O cara mandou uma pergunta, você é tão brabão, por que você não aceita o debate com o Arthur Duval? O Arthur Duval não. O Arthur Duval eu só aceito se for uma luta de boxe sem luva. Aí eu arrebento ele. Aí, tudo bem ele falar isso. Mas aí eu falo, aí é onde vem o discurso, né? Tipo, se é o Bolsonaro falando isso, eu arrebento o Lula na porrada, tinha virado todo um estardalhaço. Então, beleza, a gente já sabe que a mídia tem um lado, a gente não vai debater isso. Só que ele errou o pé, porque o Arthur luta. Aí o Arthur Duval gravou um vídeo, aceita o desafio. Eu recomendo que você use luva, senão a gente vai se machucar muito. Quer dizer, você vai ficar mais machucado do que eu, acredito eu. Mas eu aceito. E aqui eu tô invocando o Brigadeiro, que é um cara de direito, que luta MMA, foi pra me treinar. E a gente vai pra essa luta. Daí, internet, velho. Internet é foda, porque a galera que tem limite. Vai e volta. Então, você não assiste o Arthur Duval, tá com o conteúdo dele. Da escola. Briga. A internet virou uma grande quinta série, assim, coletiva. E aí, Cauê, vai aceitar? Eu não brigo com a minha luva lá, né? Tipo, o meu cachê pra uma luta dessa, eu preciso de 6 meses pra treinar e eu fico pronto, acabo com ele. Meu cachê é 300 mil reais. Você acha que eu vou estar de graça com esse imbecil? Aí ele errou o pé de novo, que o Brigadeiro gravou um vídeo, o cachê tá pago. Me passa o Pix aí que eu tô pagando. Eu quero ver essa luta. Aí depois ele foi lá, desconversou, e aí ficou feio pra ele, porque agora ele já perdeu. Ele não aceita... Porque assim, quando o cara não aceita o debate, e é isso que parece uma coisa que
Que a esquerda, ela peca muito nisso. Quando você não aceita debater, e aí quando você é agressivo e fala assim, não, com ele resolvemos na porrada. Então vamos na porrada. E aí você pipoca 2 vezes, você recusou a conversa, Você recusou aquilo que você faz, você recusou aquilo que você propôs. Exato. Ele propôs um debate, não quero debater com ele é só na porrada. Não, eu aceito porrada também. Se você não quer debater, eu vou te batendo e vou contando sobre E economia. ainda paga. E ainda te pago pra você vir apanhar aqui. O cara pipocou então. Então aí, tipo, você vê, cara, mas qual que é o problema de debater? E aí, não é só a esquerda, acho que é o extremista em geral. Sim. Né? Não tem argumentos, ele parte para agressividade. Então, se você acha que o seu pensamento é tão bom assim, vá ter argumentos. Convença-me que funciona. Não funciona, sabe por quê? Porque a esquerda, a percepção que eu tenho é que eles gozam com o pau dos outros. O bilionário não deveria existir. O bilionário não deveria existir. Por quê? Porque ele explorou o trabalho e ele causou a desgraça do mundo. Tá. E o cara tá falando isso com o iPhone usando uma rede social. Com iPhone, comprando a antena do Elon Musk, metendo a boca e tudo, mas no Facebook, usando o YouTube. Dirigindo um Tesla. Porque os caras... exatamente. Aí você fala, cara, mas por que você consome o conteúdo? Por que você consome as plataformas criadas? Porque não tem outra. Por que você não cria? Porque essa é uma discussão que eu tinha com meus amigos mais à direita do Trump. O Trump foi bloqueado no Twitter. Eu falei, por que ele não cria o Twitter dele? Ele fez. Ele fez. Não deu audiência. Não deu certo. Não deu. Nem a base dele foi pra lá. Então, tipo, calma. Então essa ferramenta aqui foi criada para um pessoal de esquerda, eu vou ter que usar ela, vou ter que me adaptar a ela, vou ter que saber dançar. Então, por isso, eu falo que os dois lados extremos são parecidos nesse sentido. E aí o cara tá lá criticando o Elon Musk. Tá, então qual que é a alternativa? Beleza. Concordo com você. Bilionário não deveria existir. Você é a favor que mate pessoas? Aí teve um cara comunista que falou assim, não, eu acho que algumas pessoas deveriam morrer no processo. Peraí, mas isso aí é ditadura. Então você é a favor da ditadura? Aí ele virou um fascista. Aí você virou um fascista. Não é isso que é fascismo? Matar aqueles que discordam, mas de forma grosseira? Aí o cara, pela mão do Estado. Aí o cara fica assim... É igual um outro amigo meu, a gente conversando, ele mandou de direita, ele mandou o conteúdo do Lula. Né? O Lula falando sobre Venezuela, ditadura. Então, mas o Bolsonaro também defendia ditador. Aí ele me respondeu, existem ditaduras e ditaduras. Eu falei, não, calma. Ditadura é uma opção então pra você? Se for do seu time, beleza, matar os outros que discordam. Então vamos lá, se ditadura é ditadura, já acabou a conversa. Você já não valoriza a democracia, você entende que se for matar as outras pessoas que discordam de mim, que têm uma visão de mundo diferente, é válido, beleza, você defende ditadura. Sim. E você só pode defender porque você está numa democracia. Se você tivesse uma ditadura, você também tomando um tapa na cara. Pergunta de uma pessoa dessa, assim, ok, você concorda com isso. E se você for um dos que já que morrer, você concorda ainda? Se sua família for dos que tiverem que morrer, exatamente, você concorda ainda? Não, a ditadura não foi ruim pra mim. Quando eu converso com meu pai, a ditadura não foi ruim pra ele. Eu falei, mas ele discordou da ditadura? Não. Então, sim, beleza. Na China, a ditadura também não é ruim pra aqueles que concordam. É só ruim pra quem fala contra. Some, fica uns meses fora. Qualquer lugar a ditadura. Qualquer lugar é assim. Se você concorda, você pode estar passando fome. Não importa se é esquerda ou se é direita. Se é de esquerda ou direita. Venezuela, quem reclama... Você vai ter o pessoal que foge de lá e fala, lá é uma ditadura, fugir. Vai ter o pessoal que tá lá, tipo, de boa, vivendo... Fica quietinho, mais ou menos ali. Tem o pessoal que tá passando fome e não tá morrendo porque de pancada na rua, porque eles estão quietinhos. Estão passando fome vai manifestar contra. Começa a organizar uma manifestação pra você ver. Que nem tava agora nas eleições do ano passado. O Brasil vai virar uma ditadura. Ok, tava se falando isso perante a figura do Bolsonaro, que é uma pessoa de direita, seria uma ditadura de direita. Militar, talvez. E não necessariamente militar é de direita. Não, pelo contrário. Agora você pega... pelo contrário, porque quando teve lá atrás... Foi o que mais tatizou. E aí quando você pega a ditadura de países próximos nossos aqui, ou própria Coreia do Norte, isso é de direita ou é de esquerda? Não importa, cara. Tá morrendo gente. Aqui na América do Sul a gente sabe que é mais à esquerda. Mas a esquerda, eu não faço ideia. Lá não sei nem se existe esquerda ou direita. É o Kim Jong-un, família e acabou, em família imperial, é um imperialismo. Não sei se é um imperialismo efetivamente, mas deve ser de família para família. Passa de pai para filho, né? É igual doença hereditária. Que, em tese, o conceito de direita e esquerda é muito complexo, cara. É uma bosta. E ele mudou, né? Ele mudou, ele inverteu a mesa. Né? A burguesia seria a esquerda que fez a revolução, foram os burgueses, eram matando. Só para o público entender, esse conceito surgiu na França. Revolução Francesa. Revolução Francesa, esquerda e direita. Os bolcheviques e os... Revolução Francesa, os bolcheviques e o outro lado lá. Eu não sei qual era a esquerda, qual era a direita. E um grupo ficava à esquerda do rei e o outro grupo ficava à direita do rei. A direita é aqueles que pregavam a estatização, máquina do Estado, na verdade do rei, né? Mas do Estado, enxada, cargos públicos e coisas assim. E a esquerda era a burguesia, que era os empresários, que foi quem criou a revolução, que acho que é dos bolcheviques, inclusive, né? Pregando que fosse menos influência do Estado sobre a vida das pessoas e livre comércio e tudo mais. Hoje, a esquerda
é justamente aquele que é mais procura Estado. a máquina do Estado mais inflada, e a direita é aquele que procura mais o liberalismo econômico. Tem também, que mistura muita coisa, assim, não dá pra pôr num balde. Eu já tentei fazer todos os Não testes. dá, cara. Porque assim, ó, por exemplo, quando a gente fala de ditadura, a premissa da ditadura diz se ela é de direita ou de esquerda. Como que é o discurso? Por exemplo, o Partido Nazista, ele é uma ditadura de direita ou esquerda? Apesar de o partido ter o social, trabalhista social, e hoje isso é esquerda, na época, qual que era a premissa? Estava se criando um contexto mundial... Era o Partido Social Nazista, Social nazista. Acho que tinha trabalhista por meio também. Trabalhadores, alguma coisa assim. Mas assim, a premissa era que, tipo, o mundo queria uma organização de trabalho e a Alemanha discordou. E ela não queria fazer parte da premissa mundial, ela queria fazer parte nacional. E aí isso veio para a direita, o republicano, o nacionalismo. Então o discurso dele era os trabalhadores e a burguesia nacionalista da Alemanha, ia lutar contra o resto do mundo. Então por isso de direita, porque eles contrariaram essa premissa do mundo. E do mundo teria ser... Tanto é que o nazismo lutou contra o comunismo. Sim. Então, tipo, tem toda essa premissa. Então, se lutou contra o comunismo, naturalmente virou de direita. Mas, essencialmente, qualquer ditadura usa muito Estado. Não tem como. Que é um preceito de direita original, mas esquerda atual. O que eu entendo, assim, o cara que defende o liberalismo e o conservadorismo, ele nunca vai propor uma ditadura. Porque o conservador, ele vai ter resistência à mudança, não porque ele não aceita a mudança. É que ele quer que as mudanças aconteçam de forma gradativa. Então, por exemplo... acho que é Edmund Burke lá, que é o pensador conservador do conservadorismo inglês. Ele foi na Revolução Francesa e ele viu crianças jogando bola com cabeça de soldados. E era uma revolução, guerra, tomaram o poder na força. Ele falou, não, pô, eu quero que acabe com a aristocracia, que divida o poder do povo, quero uma democracia, mas não quero matar todo mundo, matar uma galera para isso. Vamos tentar, tanto é que você olha hoje o mundo, o único lugar que ainda tem um rei, a rainha, a família real sendo sustentada pelo Estado é a Inglaterra, e é uma sociedade desenvolvida. Eles não mataram os reis dele. Deixou lá um carguinho só, tipo, representante de Estado, não decide muita coisa, precisa do parlamento e tal. Criou um modelo. Não tem poder, essencialmente. Não tem poder, não vai decidir nada, mas também não ficaram pobres. Então toda a riqueza dele não foi, tipo, tacar fogo. Então, até porque eles são donos de terras e mais terras lá, né? Então eles preservaram a base deles. Foi onde funcionou, de certa forma, o conservadorismo. Quando você olha para qualquer revolução brusca, todo mundo é contra. Aí tem uma premissa do Paulo Cruz, que é um professor que eu acompanho muito, que ele fala isso. Ele fala, todo mundo é conservador naquele que ele conhece a fundo. Então isso vai para tudo. Quando a gente fala de igreja, tem muito essa questão do conservadorismo de comportamento. Mas por quê? Porque ele tem receio dessa mudança. Quando você vai para a sociedade, aí tinha aquela guerra, o conservadorismo contra o homossexualismo, e criou-se esse discurso. E aí foi o Bolsonaro que trouxe esse discurso dessa forma, pegando alguns espantalhos ali. Mas quando você vai para a sociedade, você vê o cara que frequenta a igreja, cara, tem muita família cristã, católica, com parentes, filhos gays, e eles não estão se matando. Sim. Eles convivem socialmente, tem as divergências ali, mas eles convivem. Eles até se gostam. Eu tenho vários amigos gays que são cristãos, que frequentam a igreja católica. E aí você fala, cara, então assim, o discurso lá em cima, na mídia, ele é totalmente diferente da realidade aqui. Estamos muito distantes. Um próprio exemplo que eu uso, cara, assim, homossexualismo existe, eu não sou nada contra, eu já trabalhei com um monte de gente, trabalhei na cozinha, o que mais tinha era homossexuais, feminino e masculino. Me dei super bem com todo mundo. Agora, o que eu acho que acaba agredindo as pessoas? Não é se ela é ou se ela não é, é o comportamento que ela tem na rua. Sair beijando, eu particularmente não saio beijando minha esposa no meio da rua. Isso não acho que é legal pra ninguém, mas ok, tem quem faça. Isso acaba agredindo a maioria das pessoas, né? Esse comportamento explícito na rua. E eu acho muito engraçado isso da parte da esquerda, que é onde eu falo assim, beleza, tem uma estratégia, funciona, eles ganharam várias eleições. Discurso, né? Funciona, então eles têm que continuar mesmo, acho que eles têm que continuar falando isso aí. Mas pra mim não faz sentido, porque essa é a premissa que eu tinha. Não me incomodava o fato de ver dois gays se beijando na rua, de forma assintosa, sensualizando. Me incomodava o fato de ver qualquer outra pessoa se beijando dessa forma na rua, porque eu acho que essa intimidade tem que ficar mais reservado, ou numa balada, não na praça da Matriz com criança passando e tal. Segura aí. Não dou um beijo na minha esposa, não faço a demonstração de afeto nos meus filhos, dentro da minha casa. Então eu vou fazer isso na minha privacidade com ela. Você tem um tratamento mais conservador, talvez seja a palavra, mas você evita expor isso. Então, minha esposa, eu ando de mão dada com ela na rua. Então, eu acho que existem os extremos. Um casal gay andando de mão dada na rua. Normal. Eu brinco assim, se o hétero pode, o gay pode. Sim. Me incomoda o fato de um casal hétero se beijar assintosamente, sensualmente, ali, começar quase transando no meio da rua. Me incomoda qualquer um que fizer isso. Sim, exatamente, esse ponto. Mas aí entra um discurso assim, que eu acho que a gente vai pro
os extremos sempre chamam mais atenção e parecem que é a maioria. As pessoas que querem mudar o mundo não são a maioria, elas são a minoria. Porém, a maioria não se movimenta contra isso. E eu fico palpitando em tudo quanto é coisa, e eu gosto de ir na fonte, eu gosto de pegar um amigo gay e falar, o que você acha disso, cara? Um gay real, assim, que tá trabalhando, se esforçando. Mas, cara, isso é uma besteira, velho. Por exemplo, Parada Gay, um movimento. Reunir gays, comunidade, ir pra rua, parem de nos matar, não nos agridam, somos seres humanos. Válido pra cacete. Virou uma festa de bacanal. Aí vira um carnaval com sexo explícito. Perdeu o propósito. Perdeu o propósito. A maioria dos gays... só agressão a aleatória. Eu entendo como eles chegaram nisso em algum momento. Acho que a repressão total, uma hora você explode. Mas hoje eu vejo que, tipo, os meus colegas gays, às vezes eu falo, você vai na parada? Eu falo, cara, nem vou, velho. Nossa, tá muito escroto. Tipo, por que eu vou fazer lá? Eu falo, cara, que surreal isso. Então, assim, a minoria, porque se você botar todos os gays na rua, você vai fazer um puta no movimento. Mas tem uma galera fazendo putaria. Aí virou só putaria. Não, e muita gente que nem é gay vai na parada e vai ali só pra causar, pra fazer balbúrdia mesmo. Então, tipo, você fala assim, corrompeu o movimento. Todo radicalismo, ele é burro. É mais ou menos assim, eu trouxe esse discurso, já falei. Se alguma comunidade fala assim, morte aos homens brancos, héteros normativos, brancos, cis, lá, papapá. Eu falo assim, gente, vocês estão malucos? Beleza, vamos levar adiante esse plano. Morte aos homens, eles são a maioria, eles vão te matar. Eles têm mais dinheiro que vocês. Se vocês comprarem uma guerra com eles, vocês vão perder. Então, eu acho que o consenso é o melhor caminho. Acho que eu falei isso pra você da religião também outro dia, né? É o mesmo raciocínio, por exemplo, do Bolsonaro. Não, morte a todos os comunistas, morte a todos os esquerdistas. Não, o que a gente faz com a oposição? Então, em 2018 teve isso aí do Bolsonaro. O que a gente faz? A gente mete bala, não sei o que. Cara, beleza. Vocês querem guerra? Guerra civil? Beleza. Morre. Acho que isso vai funcionar. Porque você vai entrar numa guerra, vai morrer ali uma galera, e a maioria, quem vencer a guerra, vence. Só que você corre o risco de perder. Primeiro que você corre o risco de perder. Segundo que esse é o caminho? A gente já não testou isso antes? Já não funcionou? Já vimos que deu errado algumas vezes, né? Um cara que eu uso muito pra bater em direitista mais radical é o próprio Olavo de Carvalho. Que aí perguntam pra ele se a ditadura foi golpe ou se foi consenso. Ele fala assim, foi golpe. Porque o acordo era eles assumirem, tirarem o presidente que tava fazendo merda e convocar a eleição. E eles não fizeram isso. Ficaram muitos anos. E o processo foi assim, eles dominaram tudo, eles controlavam tudo, então teve a estatização de forma torta, a economia ficou... Deu um boom porque ele estava construindo muita coisa. Falou só que o pessoal à esquerda, o pessoal que discordava... Então quem discordava dele, como eles estavam lutando contra o comunismo, contra a esquerda, todo mundo que questionava eles eram de esquerda. Inclusive aqueles que eram conservadores liberais, que não concordavam com a ditadura pela premissa, eram considerados de esquerda. E nesse processo, a esquerda foi para a faculdade, foi para a universidade. E aí eles falaram, não, deixa eles fazer festa lá e a gente toca aqui. E aí virou elite intelectual. E aí, então, não funciona. O problema que a gente vê hoje é resultado de uma ditadura. Sim. E aí a gente quer outra ditadura. Ou eu não sei das coisas, ou eu não tô conseguindo entender bosta nenhuma, alguém não tá entendendo. Cara, a realidade que é o que a gente falou aí já no começo. É uma questão de discurso pra dominar o poder. Pra dominar o poder. Parece que a pessoa não processa. 8 de janeiro foi errado? Foi. Os caras invadiram o parlamento, quebraram tudo, erradíssimo. Prendeu os caras, beleza. Uhum. Aí o MBL vai nas universidades públicas. Tudo pichado. Tudo destruído. Os caras não deixam ele entrar. O que você tá fazendo aqui, fascista? Falou, não, mas eu quero saber se vocês acham isso bonito. Vocês estão destruindo o patrimônio público. A universidade é nossa. Sim, é nossa, sua e minha. E de toda a população brasileira. Então, metade da população, você tem que partir... Metade não concorda com isso. E você não deixa essa metade entrar aqui dentro. Aí eles empurram, brigam. Eu vi vários vídeos. Aí você fala assim, cara, mas... Então vocês não querem debate, vocês querem guerra. E aí vocês vão perder, porque o dinheiro tá do outro lado. Vocês são contra o capitalismo. E o dinheiro tá no capitalismo. Como vocês querem ganhar uma guerra? Então, assim, eu acho que o discurso, se vocês moderar um pouco, talvez vocês consigam muita coisa. Como conseguir? A social-democracia funciona. Tá aí. A social-democracia foi o que dominou o Brasil por muito tempo. E funciona. E é buscar um equilíbrio. Se a gente passa por todas as premissas, o ser humano ele é colaborativo. Pegando esse princípio da social-democracia, que seria essencialmente o PSDB. São siglas, cara. Isso não significa que é de esquerda, que é de direita, porque no final vira-se um discurso apropriado para o momento. Um tempo atrás, um amigo meu, também discutindo um pouco sobre esses temas, né? E eu nunca tinha falado para pensar, até porque eu nunca fui uma pessoa que se envolveu em política a fundo. Aí ele falou, plano real, né? Melhorou o Brasil e tal. Quem implementou foi o Fernando Henrique, né? Do PSDB. O que você acha? Ele é esquerda ou direita? Eu falei, cara, não sei, nunca parei para pensar nisso, mas na teoria
Eu acho que é de direita. Ele falou, não, cara, PSDB, social, é totalmente de esquerda. Na essência do partido, sim, mas nesse momento ele foi liberal. Trouxe o liberalismo econômico, melhorou essas questões, trouxe um monte de outros problemas, porque qualquer coisa... tudo é engenharia. Você mexeu um negocinho aqui, você melhora aqui, mas você ferra do outro lado. Então não adianta. As pessoas às vezes querem que mexa na situação toda sem afetar ninguém. Não, esse é o não ponto. Acontece. Esse é o ponto que a revolução, por isso que eu sou contra revoluções de qualquer jeito. Eu acho que você vai quebrar tudo e construir de novo é muito zoado. Você vai construir errado de novo. Vai dar merda. Você pode ter certeza que vai dar merda. Sem dinheiro, porque você acabou na guerra. Porque, por exemplo, quando você pega um cara mais à esquerda e fala assim, bilionários não deveriam existir. Se você expropriar esses bilionários, for lá derrubar todos eles, vamos supor, você acaba com eles, pra onde vai esse dinheiro? Pro Estado, pra mão do Estado. Quem é o Estado? Então vocês vão pular uma ditadura e o Estado do momento vai continuar perdurando como ditadura? Você defende uma democracia e vai ter alternativa. A partir do momento que você obrigou o cara a entregar ou você tomou o dinheiro dele, isso já tá errado perante a democracia. Isso, já não é mais democracia. Mas vamos supor que você vai lá, tome tudo e continue sendo uma democracia. Aí você perde a eleição. Propriedade privada é algo que está na Constituição. Isso é democrático. Supostamente. O dinheiro é propriedade privada, tá? Então, mas aí vamos supor que esse cara, o Estado ganha e aí você tirei os bilionários. Acabei. Peguei todos os bilionários, acho que o Brasil é o 8º país que tem mais bilionários. Você manda tudo isso para mão do Estado. Aí na próxima, vamos supor que o Estado não roube tudo, esse dinheiro fique no caixa do Estado e ele cria um sistema. Sei lá, cria o Bolsa Família de R$3.000. A renda universal básica. A renda universal básica americana, uma política liberal, tá? Quem pensou nisso foi Friedman. Então, acho que foi Friedman o primeiro a falar sobre isso. Então, primeiro que você é de esquerda, você é comunista, você está aplicando uma política social liberal. Aí a próxima eleição, o teu partido perde. Todo esse dinheiro vai para tua concorrência. O que você acha que vai acontecer? O que você acha que vai acontecer? Flita. Então, tipo assim, não, mas você quer uma ditadura, então comunista? Quero. Então você está dizendo que você quer uma guerra, porque ditadura você tem que... Quero. Por que vocês são contra as armas? O cara que tinha que defender mais armas são os revolucionários. Sim. Então, não, vamos liberar os caras vão se defender, mas nós também tem umas aqui. Então, tipo, é muito... Eu faço uns links muito malucos, assim, eu fico pensando, cara, porrada por porrada não dá certo, velho. Você não vai resolver. Se a gente conseguir trazer esse conteúdo todo agora pro empreendedor, qual que é o link? O link é o seguinte, é que hoje a turma generaliza muito. Tipo, a turma chega assim e fala, por exemplo, o teu amigo falou assim, ele é social, então ele não é de direito. Mas o empresário tem que pensar no social, porque os funcionários dele são social, são seres humanos. E as eles famílias, têm uma relação, a comunidade igual, existe. Então, não existe empreendedorismo sem sociedade. Foi o que você disse, tudo tende ao equilíbrio, né? Então, o empresário que fala assim, não, eu vou meter o pé na porta mesmo, eu vou pagar, vou tacar pra fuder aqui mesmo, vou espancar meu funcionário chicotada. A empresa do cara mesmo que fosse permitido. Não ia durar muito tempo. Não ia durar. E é beleza, talvez no momento ele desse até um boom ali, o pessoal, mas tinha uma hora que ela ia sair fora. Então ele tem que ter esse pensamento social. Você eliminar os... E o que eu acho mais controverso, o cara que é um empresário, que supostamente não é do social, porque ele é de direita, ele não se preocupa com o social, a maioria dessa galera, e a maioria da população tem brasileira... Tem muito empresário esquerdista também. Tem, mas teoricamente é minoria. Eu não sei. Teria que fazer uma pesquisa, seria interessante. Mandar uns estagiários fazer na rua de Piracicaba pra saber. Não é a maioria, com certeza. Eu acho que a maioria é a direita. Não, porque o social você não pode precisar. Aí a maioria dos empresários que eu conheço, e a maioria das pessoas que eu conheço, consequentemente, e a maioria da população mundial é cristã. E aí eles vão pra igreja pra amar o próximo e ajudar o pobre. E falando de Jesus. Ou seja, você se preocupa com o social ou não? Peraí, vamos chegar no consenso. Todo negócio depende de pessoas. Os negócios são feitos de pessoas para pessoas, independente se é uma empresa ou não. E os negócios, eles estão ali para servir. Você vai ser remunerado perante um bom serviço, perante um bom produto, perante um bom atendimento. Se você tem uma loja e você não tem um bom atendimento ou não tem um bom produto, você vai vender uma vez só. E para um negócio ser sustentável, você tem que servir. E servir é a essência de um social. E quando você é remunerado por isso, isso se chama capitalismo. Sem servir bem, e aí você vai servir sendo remunerado ou não, e aí através de se juntar em associações, fazer doação, né? Você acabou de comentar da igreja. A igreja é quem mais serve os pobres. Se não fosse a igreja, provavelmente os pobres estariam morrendo. Literalmente, eles prestam maior serviço social, pela própria premissa do cristianismo. Então, as pessoas que têm empresas acabam, muitas vezes, diretamente contribuindo com programas assim, e até através dos impostos, porque os impostos é uma forma de redistribuir essa renda, de melhorar a qualidade de vida
Supostamente. No Brasil a gente sabe que não é feito da maneira como deveria, desvios e tudo mais. Mas supostamente essa é a essência do imposto. Se você for pegar lá várias nomenclaturas de impostos, você vai ver que tem um monte de coisa que é uma contribuição social. Goste você ou não. Esse é o ponto do pessoal mais à esquerda que eu acho que eles são desconectados. Sabe qual que eu acho que é o problema? Sabe por que as coisas não funcionam? Porque você ainda não deu like nesse vídeo. Esse é um fator crucial. Dê um like nesse vídeo, vai cair um pix na sua conta do governo aí, ó. 600, pelo menos. 600. Não fala isso, eu tenho quentão parado no Caixa Tem lá. Tem quentão parado. O aplicativo do governo, quando foi da pandemia, eles criaram esse aplicativo para fazer os 600 de distribuição. E aí eles estão usando isso para pagar tudo, pagar o tal do PIS e tal. E o PIS tem uma regra maluca que eu nunca entendi. Eu sei que teve uma época que eu ganhei. Entrou lá pra você. Caiu quentão, você recebeu o PIS. Eu ganhei um salário mínimo quando eu tinha acho que 16, 17 anos. E eu não sei como funciona essa regra maluca, eu nunca recebi o PIS. Eu nunca recebi PIS. É uma coisa boa, tá, não receber o PIS. Tipo, abrir a empresa. É uma coisa boa não receber PIS. E só recebe o PIS quem ganhou um salário mínimo por um período X lá, ou ficou sem trabalho. Como eu fiquei com a empresa aberta, aí a empresa aberta não tem um salário alto, tem um salário mínimo. Esquemão aí, né? Aí caiu. Beleza, só que eu não consegui tirar da conta lá. Da conta chegou a mensagem, você tem R$500. Eu fui lá ver, PIS. Fui lá na caixa, falei, tenho mesmo? Eu falei, tenho. Falei, que é isso? O PIS. Falei, legal. Como que eu tiro? Configura o aplicativo. Aí configurei lá, ele falou, assim, em 24 horas já ativo. Nossa, isso. É isso que, assim, quando fica esse discurso extremo, criando imagens subjetivas, é essa bosta, velho. Não, o empresário é contra o pobre, mas todo empregado do empresário é pobre. A maioria das empresas brasileiras são... E a maioria dos empresários também são pobres, gente. São pobres, são pequenas empresas, pequenos negócios. Empresário, a gente não tá nem falando do MEI, essencialmente. Aí, um outro discurso, a Uber tomou processo lá de 1 bilhão. Uberização Absurdo, do né? emprego. Aí a gente tem vários fatores sociais que dizem muito sobre o Brasil. Você não viu uma movimentação dos usuários de Uber, você não viu a sociedade indo pra rua, tipo, cara, vocês estão malucos? Não, o brasileiro é cordeirinho, né, cara? Aí aquela máxima, você usa Uber? Tipo, eu não uso, eu uso muito esporadicamente. É algo essencial pra mim? Não é. Mas eu imagino uma galera que seja muito funcional. Principalmente pra quem vive disso. O cara fala assim, é isso que eu não consigo entender, velho. Eu falo, cara, vocês não fazem conta. Porque o Uber é um subemprego. Eu falo, não, o Uber é uma renda extra. Cara, vou falar pra você que não é. Eu pego o Uber com uma certa frequência. Semana passada acho que eu precisei usar 2 vezes. Os 2 caras que eu conversei, talvez eles não vivam disso, mas a renda que eles tiram disso, cara, é muito alta. O cara falou, eu comprei um carro, parcelei em 18 meses e eu paguei 4 pau de parcela por mês só fazendo Uber. Porra, 4 mil. Quem ganha 4 mil reais, cara? Não, isso aí já é... Não, 4 mil só pro carro. Só pra pagar. O que entrou líquido pra ele pagar o carro. Ele pagou as contas ainda. Ele viveu e comprou um carro. Eu não sei se ele tinha outro negócio, mas mesmo assim, cara, é 4 pau por mês. Não é pouco dinheiro. Não a maioria das pessoas ganham menos de um salário mínimo, cara, na média. Então, mas isso é um ponto assim que eu... Então não é subemprego. Não, então, mas eu concordo. O taxista é subemprego? Também acho que não. Por que o Uber seria, entendeu? Não, mas o cara... Não tô perguntando pra você, tô perguntando pra pessoa que fez esse questionamento. Porque o cara da esquerda ele fala que aí não tem direitos, né? Entenda a questão do direito que você coloca por premissas legais. Mas a premissa da Uber, ela não tá te contratando como empregado dela. Ela tá ganhando dinheiro e gerando dinheiro pro cara que não tem outra opção. Você não deveria entrar na Uber e fazer daquilo sua renda principal, no sentido de vou viver disso pro resto da minha vida, minha carreira profissional. Não vai ter plano de carreira, não vai ter nada. A Uber tá usando de uma situação de desemprego, te dá uma oportunidade de ela ganhar dinheiro junto. Vamos supor que ela fosse um subemprego. Ela é um intermediador, cara. Mas vamos supor que ela fosse um subemprego. É só as pessoas não aceitarem trabalhar. Não, mas aí o Estado tem que gerar mais emprego. Tá, mas o Estado não gera emprego. Quem gera emprego são os empresários. Não, mas ainda bem que a Uber foi processada porque agora vai resolver o problema. Então, aí você tinha uma galera que tava Qual o problema? Você tinha uma galera que tava no subemprego. Tinha um cara ganhando 4, talvez tinha um cara ganhando 1.000, 2.000 reais ali. Depende do quanto que o cara trabalha, né? Quer ganhar 4 trabalhando 2 horas por dia. Essa galera acabou de ficar sem emprego nenhum. Você poderia ter um subemprego, sem os direitos, blá, blá, blá. Mas tem uma galera, então... mas o governo criou o aplicativo deles. E aí, o governo também vai empregar todo mundo, vai contratar e pagar a indenização e pagar os direitos trabalhistas? Hoje eu vi isso aí, né? O pessoal comentando do processo da Uber. E aí a pessoa comentou, mas e aí? Acho que é Rio de Janeiro e São Paulo que tem um aplicativo próprio. E aí? Eles também vão ser processados? Eles vão ser obrigados a pagar uma multa e contratar todos os motoristas? O próprio táxi. O que era o táxi? O táxi não tinha CLT. O taxista não tem CLT. Ele comprou o aplicativo da prefeitura.
Ele comprou do Estado. E ele botava o preço que ele queria, beleza, ganhava mais do que a Uber. Mas ele pagou essa licença para a prefeitura. Uber não é barato. E na época, tipo, a turma fala que na época que estava o auge do táxi era caríssimo. Caro. E note, era o Estado fazendo o que a Uber está fazendo hoje. A Uber só usou tecnologia no processo. E barateou para todo mundo. Para todo mundo. Uma galera passou a ganhar dinheiro e uma galera passou a ter uma opção. Né? Antes a pessoa tinha que pegar 3 ônibus para chegar onde ela queria, hoje ela paga um Uber e vai. Não, e hoje você fala assim, pô, eu posso juntar com 4 amigos no meu trabalho, eu vou de carro todo dia pro trabalho. Fica mais barato que o busão. Vou na festa e não vou levar meu carro, porque lá vou ter que pagar estacionamento. Eu pego um Uber. Pega um Uber. Junto ali 4 pessoas, mesma coisa, 4 amigos, fica tudo barato. Mas Então, beleza. é isso que os bilionários fazem. Eles pensam. Gera acesso a coisas que nem pessoas milionárias há décadas atrás tinham. E aí eu tô lá entrando no discurso, não, mas a Uber, não sei o que, explora, tal. Então vamos lá. Se esse é o seu pensamento, primeiro que você não é a maioria, claramente. Porque vamos combinar que se a maioria pensasse como você, a Uber não teria ganhado dinheiro, porque ninguém compraria algo que é subemprego. Aí o cara pega e fala assim, não, porque esse dia eu peguei um Uber aqui em São Paulo. Peraí, você usou o Uber? Mas você acabou de falar que é subemprego, por que você está usando o Uber? Você está sendo conivente com o negócio? Por que você está sendo conivente com esse crime que você está acusando? Não, por isso que eu queria uma pessoa que me explica. Você é contra a Uber, mas você pega a Uber, você não está entendendo que quem financia a Uber são os usuários da Uber? Se todo mundo parar de pegar Uber, ou se pelo menos toda a esquerda parar de pegar Uber, não muda nada porque vocês são minoria. Mas vai reduzir o faturamento. É só você não pegar o Uber. Porque o que vai acontecer agora? O Uber vai tomar esse processo. É a premissa do traficante. Sou contra, mas eu sou usuário. É aquela questão. Outro dia eu conversei com um parceiro que ele fuma um baseado com certa frequência. Bom, Beto, o que você acha disso? Eu falei, eu acho que você deveria ser preso. Ô, louco, por quê? É proibido por lei. Comércio é proibido por lei. Mas eu quero. Eu falei, tudo bem, você pode querer o que você quiser. A maioria do teu país decidiu através de uma democracia que isso é proibido. Então você não deve usar. Pô, Cleiton, mas você é tão puritano, faz tudo dentro da lei? Não, mas eu assumo um risco. Então eu acho que você tem o direito de usar maconha, mas você tem que pagar por isso. Porque você acha que o traficante compra arma pra te roubar com que dinheiro? É um financiamento coletivo. Exatamente. Então, se hoje é proibido, mas encarcerar todo mundo talvez não compense, porque o vício social... Beleza, é uma discussão, é um debate que tem que ser feito, mas se a gente é ineficiente para controlar, inclusive eu sou a favor da liberação da droga que não seja tráfico. Você pergunta, o que você acha? Você, cara, libera tudo. O Canadá tá passando por isso e tá uma bosta. Não, então, mas aí que tá. Mas a minha premissa é a seguinte, é mais ou menos a premissa do cigarro. Eu penso assim, cara... Hoje as pessoas usam. Então proibir não tá funcionando. Então você tem 2 caminhos. Ou você reprime de forma eficiente. Ah, não, eu não consigo fiscalizar tudo, então libera. Libera porque um cara preso que foi pego fumando com 3 custa 2 pau por mês pro Estado. Libera esse cara usar, aí eu sou radical e seria cancelado. Mas, cara, se você não consegue fiscalizar e vencer essa guerra, porque, porra, maior atestado de incompetência é o Estado ter o poder de polícia, ter recurso, dinheiro tá lá, e você não tá vencendo a guerra. Então você tem 2 caminhos. Ou você usa uma estratégia mais efetiva para essa droga não chegar, ou você pune quem consome, ou você libera. E eu acho que qualquer uma das alternativas me agradaria. Escolhe uma. Por isso que eu falo assim, que falta consenso na política. A real é que nenhuma delas vai funcionar 100%. Não vai, nenhuma vai. Mas é o que eu digo assim, se o mercado de tráfico hoje movimenta 6 bi, se eu pegar 1 bi e tributar aí, se pegar 500, 600, sei lá, 800 milhões... Não sei, é difícil... É difícil quantificar, mas eu acho que o Estado... Eu não sou a favor da liberação, é uma questão de engenharia. Quando você mexe de um lado para melhorar, você vai causar um problema em algum outro. Um delegado falando isso. A maioria dos presos hoje foi pego com um pouco, foi pego ali com... Não é o traficante grande, não é o cara que traz. Esse é o pangaré. Sem contar que eles botam uma molecada pra vender e tal. Que aí é menor de idade. Vai pra antiga FEBEM, não sei o que. Aí você fala assim, cara, esse cara custa 2 pau por mês. Como que vai resolver? É por isso que eu falo, é complexo. Então eu falo assim, então se você não prender esses caras, cada cara que você deixa de prender, sobra 2 pau. Aumenta o salário do policial pra ele fiscalizar, então. Porque o recurso não é infinito. Bota mais policial, né? Bota mais. Aumenta então, o efetivo. O salário de um PM, de um guarda, de repente, é R$1.500, R$2.000, R$2.500. Não sei quanto é o salário de um policial. Não tem ideia. De um guarda. Beleza, então eu não vou prender mais os noinha. Vou colocar a polícia na rua pra não deixar esses noia fazer um estardalhaço. Em vez de eu pagar pra um cara ficar preso, eu pago pra um cara ficar em cima desses caras e, de repente, criar as zonas de maconha. Aqui você pode fumar. Você só fuma nesse quadradinho aqui, ó. Não sei, mas do jeito que tá, eu prefiro... Eu sou contra essa teoria sua. Mas porque é complexo, cara. Você pensa, cada noinha que eu pego aí que eu prenda, é saúde pública, vou internar ele compulsoriamente, tirar o vício. É complexo.
complexo, não é fácil. Cara, é que assim, ok, falando de maconha, que é uma droga considerada leve, né? Eu acho que não é nem a questão do vício. Acho que as drogas mais pesadas, elas geram um problema muito maior. Então, eu não sei, Eu não sei se a maconha geralmente gera um vício ou, assim, é pelo prazer do... Eu não sei, também nunca usei. Consome aquilo pelo prazer, às vezes é pelo status entre estar entre os amigos que fazem isso e Cara, vai na mesma onda. Porque eu não sei, deve existir, lógico, né? O cara tá sozinho em casa, sem ter nada pra fazer e acende um baseado. O que eu falo assim, é que na minha premissa... Pra mim é tão problemático quanto o cara que tá sozinho e toma uma cerveja meio-dia numa quarta-feira e não tem o que fazer da vida. A premissa que eu tenho, é esse que eu ia chegar, assim, a premissa que eu tenho é que o cigarro também é um problema. Sim. Então, drogas, né? São drogas, porque o cigarro, por mais que hoje acho que 30% ou 40% do comércio de cigarro é irregular, é tráfico, é contrabando, mas eu pego 70% do tributo. Ou 50-50, não vou lembrar agora. Mas enfim. Acho que é isso mesmo, 40%. Não pego imposto nenhum. Minha galera continua fumando. Com a alegação de que cigarro importado do Paraguai é prejudicial à saúde, prejudicial ao bolso do governo que não arrecadou, porque o cigarro mesmo. E aí você fala assim, pô, mas o fumante não causa prejuízo. Causa, porque ele vai ter um câncer. Saúde pública que ele causa. Vai ter um câncer. Custo altíssimo. Vai cair numa UTI, vai cair no público, no SUS. E por mais que a esquerda não acredite, alguém paga a conta. Não é o governo. O governo não tem dinheiro. Não gera nada. Então, vai custar para o Estado. O cara que bebe cerveja, álcool em si, também vai custar para o Estado. Hoje, o viciado também custa para o Estado. Seja prendendo, seja ele roubando, seja por N motivos, ele também custa. Hoje, do cigarro e do álcool, a gente pega um tiquinho pro governo, supostamente, partindo da premissa do imposto, que eu vou usar o imposto para a sociedade. Vou construir rua, vou construir estrada, vou construir hospital, vou construir escola. Hoje, o cigarro e a cerveja, eles levam um percentualzinho lá. Podia ser zero, não é zero. A droga hoje não leva nada. Por isso que essa é a minha premissa. Ou você fiscaliza isso de forma eficiente e reduz ao ponto de falar assim, não, a gente ainda tem tráfico, mas os nossos índices estão baixos, a criminalidade é baixa, a gente não pode ter mais homicídio do que um país em guerra, como já teve. E beleza, aí eu falo, não, legal, você tá reduzindo, a polícia tá funcionando. Não tá reduzindo, tá aumentando, tem policial morrendo, então o policial ganha mal e eu pago com bandido, as prisões estão cheias e cada bandido custa 1.500 pro Estado, 2 contos pro Estado. Você fala, cara, não tô recuperando, qual que é a função da cadeia? Qual que é a premissa? Olha, eu acho que eu tenho uma solução. Como implementar isso, eu já não sei dizer. Não, mas é complexo. Né? Se o cara assumir o risco, é ilegal. Bom, se assumir o risco que ele vai usar droga e ele causar um problema, seja de saúde pública ou seja prisional, ele tem que pagar por isso. É um outro problema. Eu vi isso numa cidade, aconteceu isso aqui em alguma cidade, putz, eu não vou lembrar qual. Pagar por isso, tipo, ele vai preso e ele vai ter que pagar a sua estadia na cadeia, tipo, algo nesse sentido. Vai trabalhar para pagar. Exato. A saúde, se ele precisar de alguma coisa de saúde, ele vai ter que pagar por aquilo. Então, mas... seja pelo SUS ou... Então, aí esse é o ponto. Tipo, tinha uma cadeia, eu não vou lembrar numa cidade agora que eu vi isso, que era uma cadeia... Eu acho que os presos tinham que pagar pelo seu... E era aqui no Brasil, tinha essa premissa. Porque assim, se a empresa contratasse presidiários, aquele que já tá naquela faixa do migrando para o semiaberto, já cumpriu uma parte da pena, ele podia trabalhar, a empresa pagava um pouco menos no salário, podia pagar um pouco abaixo, e a empresa podia, o preso reduzia a pena, a empresa gastava um pouco menos e os encargos sobre folhas eram menores. Não, isso existe. Eu conheço um cara que ele tem uma parceria, se não me engano, é com o presídio de Tirapina. Então eu não lembro se é ele isso. Tem uma parte da produção dele que são os detentos que fazem. Sabe onde que isso descambou? A cidade ficou puta. Porque, tipo assim, os caras estavam presos, os caras cometendo um crime, e a cidade tinha problema de desemprego. E, tipo, 40% da mão de obra era da cadeia. E o pessoal falava assim, gente, nós não fez nada errado, nós não roubou ninguém, nós tá aqui passando necessidade, a gente precisa de um emprego, e 40% da sua mão de obra é de lá dos caras que cometeram crimes. O pessoal da cidade começou a ficar puto, porque era uma cidade relativamente pequena, então, tipo, o pessoal, gente, tem desemprego, então o pessoal querendo trabalhar, não tem vaga, mas a gente sabe que uma parte da tua produção é de cara que fizeram merda. E a gente que não fez merda, a gente não tem emprego. Foi o que você falou, gera um outro problema. Cara. O problema da sociedade é que a gente não tem tolerância com testes. Não pode aguardar o prazo. Então tipo assim, pô, vamos pegar uma região com criminalidade alta, uma cidade com criminalidade alta, qual que é o problema aqui? O problema aqui é esse, tá, vamos liberar a droga aqui. Pô, a Califórnia, você comentou na Califórnia, é que eu não sei a realidade, é muito distante, entendeu? Então, cara, é por isso que eu falei das drogas, assim, eu sei que o Canadá tá nessa pegada, a Califórnia, os Estados Unidos, por ser domínios estatais, assim, são distintos. A Califórnia é o que a gente mais ouve falar, mas tem outros estados que também são liberados. São locais que estão, assim, devastados. Então. Mas eu acho válido. Essa premissa não funcionou lá. Então, esse é o ponto. Os Estados Unidos eu acho legal, porque cai em controvérsia, porque aí a Califórnia, como toda a região, ela tem que é um estado riquíssimo.
é riquíssimo, então tipo, uma galera continua Socialista, lá. esquerdista total. Então, exatamente, então, tem dinheiro, liberou. O pessoal tá migrando de lá, tá fugindo, Sim. entendeu? E o quão isso é Muita gente relevante. tá indo pro Texas. Então, ou outros estados mais... então à esses, direita, entendeu? os esquerdistas que estão indo pro Texas? Talvez não. Talvez não, entendeu? Então, tipo, a sociedade vai se sustentar. Quando que a gente vai saber o resultado disso? Daqui 20, 30 anos. Sim. Na verdade, esse processo na Califórnia ele vem acontecendo desde a década de 70. Não. O processo veio acontecendo de forma lenta e gradativa. É complexo. E aí você vê que no final a gente não vai saber, porque o final é só quando acabar o ser humano na Terra. Assim, depois de todo esse tempo, né, não sei exatamente quando, na década de 70, mas se botar esse período todo aí, 45, 50 anos, a Califórnia está com sérios problemas. Moradores na rua, seringas, camisinha, pessoas... Pelo que eu vi, cara, se alguém parar na frente da sua loja, montar uma barraquinha lá para acampar, porque o cara não tem onde morar, você não pode tirar. Você acaba gerando mais problemas de, pô, esse cara aqui na frente da minha loja, ninguém vai entrar na minha loja. Vou ter que fechar a loja. Então, mas esse é um ponto um problema em cadeia. Esse é um ponto que eu acho controverso pra um caramba. Eu dei um Google aqui, peguei um dado num site confiável que chama Wikipedia. PIB em 2010, tá um pouco desatualizado. Lista de estado por PIB, o maior PIB da Califórnia. Em segundo lugar veio o Texas. Terceiro é Nova York. Então, assim, o quanto isso impactou a sociedade? Porque até a direita tem essa mania de quando ela quer pegar um negócio, ela vai lá num ponto e ela omite dados. Porque, assim, o legal seria de olhar aqui e falar, putz, a Califórnia é o último estado americano. Putz, então deu muito ruim. Mas ele ainda é o primeiro no PIB. Então tem uma galera com grana lá sustentando. Sim. Bom, a indústria do cinema, que é multimilionária, está lá, né? Entendeu? Então a indústria do cinema, até onde ela vai tolerar isso? Até onde ela vai pedir, vocês podem fumar, mas vamos colocar umas regrinhas pra vocês se matar? Porque é isso que eu vejo, é igual cigarro. Às vezes eu sacaneio quem fuma assim, que tá fumando perto de mim, e falo, cara, como tá o seu câncer aí? Tá de boa? Tô louco, eu tô fumando aqui de boa, você vem falar de câncer. Ué, você sabe que dá tá câncer. Cultivando ele, tá alimentando ele. Deixa eu ver esse daí. Aí às vezes eu pego o cigarro e olho, não, esse aqui só faz você broxar, esse aqui não dá câncer, não. Negócio de provocar. Mas, então, assim, quanto isso é real? Até onde isso impacta realmente. Porque às vezes acontece o seguinte também, às vezes acontece tipo uma pegada meio Cracolândia. Tem um nicho ali, um caos total. Numa região. E tem uma região que se protege. Imagina, se você for lá na região onde os artistas de cinema moram, imagina que você vai ver um negócio desse. Jamais. Então, e aí o dinheiro deles sustenta, porque é o Estado que sustenta esses caras, né? Tem até a questão do roubo lá, até $900 no Eu já ouvi dizer que não é bem assim. Isso não sei como que é. Então, é por isso que eu falo, quando vem o que eu ouvi dizer. Nem o Brasil a gente que consegue. Essa história rodou muito, né? Roubaram até $950, você não pode ser preso. O que eu ouvi dizer, contrário a isso, que não pode ser preso, é que os empresários e as próprias funcionários estão evitando reagir para não ter mais problemas, né? De sofrer uma agressão, o cara tá armado, matar um ali por pouca porcaria. Mas esse negócio de roubar, pelo que eu sei, não é bem isso. Também não fui a fundo nessa história. O que eu vi também é que passou um vídeo lá que um cara fez, um mercado, né? Um mercadinho pequeno, ele botou porta em tudo. Então, você chegar lá para comprar alguma coisa, vai um funcionário junto de você abrindo tudo os cadeados para pegar o que você quer. Agora, até onde isso é real e realmente está acontecendo? É muito distante, né? Sei mas lá. realmente é um estado riquíssimo, tem uma taxa de imposto altíssima, não é baixa. Não é baixo. Por conta desse tipo de coisa que você falou, né? Não é todo mundo que acaba indo, mas muita gente está indo embora do estado. Muitas empresas foram para o Texas, né? O próprio Elon Musk migrou para lá, né? E outras regiões mais conservadoras e com taxas de impostos mais acessíveis. Às vezes eu acho que seria interessante quebrar o país. Quebrar o país não financeiramente. Quebrar na análise, na legislação. Tipo, quer liberar droga? É teu estado, cara. Se vira. É um estado. Aqui não. Aqui não. Fica aí. Eu quero fumar maconha o dia todo. Mas você sabe que pela federação é proibido. Sim. O país não permite, o estado permite. Tanto que assim... Se passar um policial federal, ele pode... Não, eu assisti... Não. Eu assistia bastante aquele Barrados na Fronteira, né, que tem nos canais Discovery e tal. Foi um estudante, estava viajando nos Estados Unidos, ele estava na Califórnia, se eu não me engano. Ele foi sair do estado por aeroporto, ele foi preso. Não, uma besta também. Mas aqui pode fazer, mas aqui você está numa área federal. Aeroporto não é estadual. Então, porque... Então, cuidado, se você gosta de uma maconha for na Califórnia, você pode ter problema se você usar lá.
Eu queria que esse debate evoluísse de alguma forma. Assim, eu queria que começasse. Se você não concorda com as coisas que nós falamos aqui, ou até se você concorda, você tem um ponto de vista diferente, entre em contato com a gente adoraria bater um papo saudável com você. Pô, eu vou tirar sarro pra cacete, você tira de volta. Fique à vontade, Mas... a gente não leva pro pessoal. Mas assim, essencialmente, para você que pensa em empreender, tá ouvindo toda essa discussão... Monte uma lojinha de maconha. Não, tenha consciência de que você como empresário, você tem que lidar com esse tipo de coisa, cara. É o social. Né? Você vai lidar com pessoas que são diversas à sua opinião, você vai ter que receber a sua loja. Você vai falar assim, não, aqui eu só atendo branco, hétero, homem. Não dá, cara. Você tem que abrir suas portas para o público em geral e você vai ter que lidar com esse tipo de coisa. Você também não é obrigado a aceitar tudo. Entrar alguém ali na sua loja, como a gente já deu o exemplo aqui de... o problema é que, assim, quem faz o debate hoje, quem fala muito, está muito desconectado. A minoria se movimenta enquanto a maioria não reage. E é por isso que essas minorias, elas tomam o discurso. Principalmente no meu ciclo social, quando eu começo a falar de política, política é chato. Eu falei, então, cara, também acho. Chato no sentido de que não é um negócio simples, como a gente tá falando aqui, a droga não funciona. Prender todo mundo funciona, não funciona. Como a gente busca um equilíbrio para isso? É complexo. Se fosse fácil, estava pronto, nós estaríamos no paraíso, mas... não tá. Mas você tem que discutir isso, porque a tua vida vai ser guiada por isso. E eu tenho um negócio socialmente que eu não sei se alguém... Eu vou até pesquisar se alguém já falou isso. Eu chamo de inércia coletiva. Tem um termo inércia social, ou coletiva. Depois eu vou ler esse artigo. É o efeito manada. Não, é o contrário do efeito manada. No efeito manada, todo mundo vai para um lado, sem muito saber por que tá indo. Vai ali, eu pego um discurso simples, fácil, um populista padrão, eu vou no embalão aqui. Não, ele falou que vai acabar com crime. Ele falou que vai acabar com a fome, vamos atrás. Beleza. Aí mas falou que vai. A inércia coletiva que eu chamo é assim: a gente tem um problema social e todo mundo tá parado, olhando pro problema, esperando... Ninguém faz nada. O cara, não, o outro vai resolver. Não, o outro vai. Um exemplo claro, Piracicaba. Tem uma região aqui em Piracicaba, ali no centro, pra frente do terminal, que tem um lugar onde fica ali um viciado, o pessoal sem teto, só morador de rua. Padrão centro de cidade. Padrão centro de cidade, exato. No quarteirão da frente, eu acho que tem um dos maiores templos de igreja que eu já vi na cidade. É muito contrastante. Você vai falar, cara, você construiu esse prédio monstruoso e tem uma galera aqui fodida. Você não se preocupa que essa galera aqui, de repente, pode, num descontrole, assaltar, agredir os teus fiéis que estão vindo aqui? Não é mais fácil vocês se organizarem, de repente, vir aqui conversar e ver o que está acontecendo com aquelas famílias? Fazer um trabalho social. Às vezes está sendo feito, né? A gente está especulando. Não, mas eu estou especulando porque esse é o ponto. Eu gostaria de... Provavelmente não, mas pode ser que esteja. E aí entra um outro fator. Tipo, aquela região tem vários comércios. Por que eu chamo de inércia? Sim. Todos os empresários ali em volta não gostam daquela situação porque prejudica. Mas ninguém faz nada. Mas assim, e talvez para os empresários ali seria mais barato cada um colocar duzentão, chegar ali e falar, galera, a gente vai te dar um dinheiro para vocês pagarem um abrigo, o que vocês precisam, vou pagar um assistente social. E aí tá o trabalho social que o empresário poderia fazer. Poderia fazer, tipo... Volta engenharia. Você já era um outro problema. Quem vai cuidar disso? Vai ficar na mão do governo? Não. E o empresário, vou dar dinheiro na mão de quem? Mas aquele lá eu não confio. Se eu vou botar dinheiro na mão daquele cara pra ele fazer, eu não confio, acho que ele vai me roubar. Mas a questão, a gente pode até fazer isso, Felipe. Se você topar, a gente faz esse rolê. Eu tenho muita vontade de fazer isso. Ir lá, chegar pra essa galera que tá ali e falar, cara, por que você tá na rua? Eu já pensei, vamos fazer assim, porque eu já pensei várias vezes. Conversar com essas pessoas, entender a situação dele. O que tá acontecendo? O que você quer pra sair da rua? O que você precisa? O que você precisa? Você tá recebendo Bolsa Família? Porque já tem um programa social do governo que te dá 600 então. Isso não é suficiente? Por quê? Você gosta de morar na rua? Ah, não, eu gosto. E aí a gente tem um outro... Tem quem goste mesmo. Aí a gente tem um outro problema social. Tá, ele gosta, mas ele prejudica a coletividade. Nós somos um animal coletivo. Sim. Então a gente vai ter que criar alguma coisa do Estado daí. Aí entra na internação compulsória, ou ele tá tão viciado que ele não consegue tomar. Cara, vamos fazer uma internação. E não é porque é morador de rua que é viciado, tá? Nem todos são. Nem todos são. Mas eu vou entender. Tipo, esse cara tá aqui. Particular. Esse cara tá aqui porque não tem opção. Beleza. Vou lá, o cara fala, mas não sei como funciona o Bolsa Família. Às vezes o cara fala, não sei como que eu recebo dinheiro do Bolsa Família. Beleza. Não tem nem celular. Não, beleza. Então esse é o problema, então a gente vai dar um jeito nisso. Vamos caçar não sei se no centro tem albergue, hotéis e tudo mais. Deve ter. Tem. Quanto custa esse albergue? Custa tanto. Quanto custa pro cara comer todo dia, ter 3 refeições no dia? Custa tanto. Empresários da região, ela chama esse cara, ele tá fudido. É o seguinte, ou a gente paga pra ele sair daqui, dá o dinheiro na mão dele, ou ele vai continuar aqui. E ele é instável. O que vocês preferem? E às vezes você roda o comércio de Piracicaba, a gente contratou um assistente social que vai fazer um tratamento, um acompanhamento psicológico. Quanto custa isso? Quantos tem? Acaba virando uma fundação, né? Acaba virando uma fundação. Só que hoje eu olho assim, mas o que me incomoda não é... será que só eu pensei nisso? Ou será que já fizeram esse trabalho e eu tô só falando besteira? Cara, eu acho que existe, mas
por mais que exista, não dá pra você prestar esse assistencialismo para todos, não é universal. Então, Tem os que não querem, tem os que surgiram agora, tem os que estão sendo beneficiados que pegaram um outro momento. Então, não sei, mas vamos fazer um trabalho em cima disso, pode ser interessante pra gente entender e trazer uma solução para. porque eu falo assim, eu fiz essa pergunta para um amigo meu, ele falou que fazia um trabalho com a igreja dele de marmita e cobertor na época do frio. Eu falei, tá. As igrejas costumam fazer. Fazem. Aí eu falo assim, tipo, vocês entenderam essa galera? Vocês trocaram ideia ou você chegaram lá, você quer um cobertor, quer uma marmita? Quero, beleza, você não resolveu problema nenhum. Escuto isso muito com um amigo meu, ele fala, pô, você dá dinheiro no semáforo? Eu falo, pô, eu dou. Pô, você não pode dar porque você incentiva a pessoa a ficar no semáforo. Eu falei, cara, mas é como eu posso ajudar ela nesse momento. Eu não tenho condição de dar um salário pra essa pessoa e cuidar dessa pessoa, tratar ela com carinho como se fosse um filho meu. Eu não tenho essa condição. Sim. Então o que eu posso fazer no momento é dar o que ela tá me pedindo. Um dinheirinho no semáforo. Compra uma balinha e tal. Aí, não, mas é errado que você fomenta que a pessoa continue ficando no semáforo. E de fato, frequente, que você faz as contas e fala, cara, esse cara ganha mais do que muito salariado. Ganha mais do que eu. O irmão fazendo Uber, ele contou que, tipo assim, ele pegou um Uber, o cara pediu um Uber, ele subiu, ele falou, começou a trocar ideia com o cara, tá? Mas você faz o quê? Eu fico indo no semáforo pedindo dinheiro. Como assim? Velho, eu venho aqui, fico aqui, vou pedindo dinheiro, ganho um dinheirinho, agora eu vou pra casa de Uber. O pessoal trabalha e pega a busão lotado, eu vou de Uber embora. Eu faço pro Uber de boa, tô sossegado. Caralho! Daqui a pouco esse cara pode ficar sem Uber. Daqui a pouco esse cara fica sem Uber. Aliás, assim, voltando, né, que você comentou da inércia social. A questão do Uber é a mesma. Sim. As pessoas estão vendo. E aí, quando você estava falando dessa história do Uber, por que saiu esse negócio, né? Aconteceu, o desembargador lá quis tacar essa multa e exigir que fizesse essa contratação dos funcionários. Ok. Por que eu acho que ninguém se manifesta? Porque o brasileiro é cordeirinho e fica na boa. E outra, porque acho que o brasileiro acredita que isso não vai acontecer nada. Porque vai para uma instância superior e vai barrar. Pelo menos é o pensamento que eu tenho. Quando você perguntou, na minha cabeça eu disse, cara, eu acho que isso não vai para frente. Porque logicamente isso não faz sentido. Eu acredito que outras pessoas devam ter o mesmo pensamento que eu. Talvez não a maioria. Essas duas premissas. Eu acho que não vai dar em nada e, eu não uso, deixa quieto. Então, mas de certa forma é uma inércia coletiva, porque eu vejo muito isso, tipo assim, por isso que a política é importante. Seria de uma pessoa, os motoristas de Uber, um falar assim, cara, você concorda com isso? Mas, pô, por isso que é foda. É que os motoristas de Uber também não têm um sindicato, né? Cara, não tem nem como ter. Eles não se conhecem. Essa é a O aplicativo não integra eles. Não integra. Mas, pô, eles se conhecem. Fazer um encontro Piracicabana de Uber. Não, mas tem. Não, um encontro. Mas, tipo assim, ó. Imagina, ser muito louco. Ser muito bom. A cidade ia parar porque ninguém ia ter Uber. O encontro regional dos Ubers. Não, meu irmão fala que, tipo assim, tem alguns postos de gasolina na cidade e o Uber movimenta a economia de forma diversas formas. Cara, tem então, troca de óleo com benefício, combustível mais barato. Combustível mais em conta, tem ducha de graça, tudo mais. Então, meu irmão fala assim, pô, tem um posto lá que é tipo R$10 pra você bater água, você usar o aspirador por 5 minutos. É um preço muito baixinho, você precisa usar o aspirador. Uhum. Aí, outro dia eu fui com ele, tinha 10 carros parados, uma fila. O pessoal do Uber mesmo, então, tipo, ali ele vai trocar ideia, conhece um, conhece outro. Eles se conhecem. Mas o que é mais engraçado? O processo de autoria do Ministério Público do Trabalho, ok, faz sentido, o Ministério Público tem que fiscalizar o trabalho, após denúncia da Associação dos Motoristas Autônomos de Aplicativo. O sindicato do Uber entrou com a ação. Porque olha o que é essa associação. A Associação dos Motoristas Autônomos de Aplicativos. Eles criaram, tipo... O brasileiro é tão arraigado nessa questão do sindicalismo. É muito burro, né, ele criou um sindicato de um serviço autônomo. Cara, isso é surreal. Beleza, foram processados. O juiz determina que 90% do valor estabelecido para danos morais, você acha que o Uber lesou o trabalhador. O que faria sentido para mim? A associação entrou e ela é a Associação dos Motoristas Autônomos de Aplicativos. Então, a multa veio, como que o Ministério Público... Todos os motoristas cadastrados no aplicativo que trabalharam, será dividido esse valor para todos. Daria ali quinhentão cada um. E aí o Uber deixaria de existir. Mas não, 90% do valor estabelecido para danos morais coletivos vá para o Fundo de Amparo ao Trabalhador, FAT. Ou seja, vai para o sindicato. Não, o fundo ele é um fundo para a Previdência, que ajuda na Previdência. É do governo mesmo. É do governo. Porque vai distribuir entre todo mundo que trabalha. Ou seja, os Uber trabalham no cu de novo, porque eles são sem CLTs, não tem direito ao FAT. E 10% para as associações de motoristas por aplicativos que tenham registro em cartório e constituição social regular, com cotas iguais, de tantas cotas forem encontradas no Ministério Público do Trabalho. Ou seja, o motorista do Uber, a grande maioria, não entrou com essa ação. A grande maioria não está representada nesses sindicatos. A grande maioria não faz parte do sindicato. Porque a grande maioria não quer fazer parte do sindicato. Sim. O Uber vai tomar uma multa que talvez force ele a sair do país, talvez não. Ele provavelmente nem paga, porque ele fecha as portas aqui e vai embora e some com esse multa, porque a Uber hoje... Vai cobrar lá no... Exato. Uber, né? Não sei se é dos Estados Unidos ou não.
Vai falir a Uber, vai tirar a Uber do país. Falir não vai receber, né? Não vai perder, vai sair do mercado. Não vai ter mais a Uber para os caras fazer o bico. E os motoristas não vão ganhar nada com isso. A grande maioria dos motoristas não vão ganhar nada. Mas a minoria dos motoristas por aplicativo criaram um sindicato dos motoristas de aplicativo. Isso não faz nem sentido. Para acabar com o aplicativo, deles. A minoria vai estragar o trabalho da maioria. E porque a maioria próprios. Deles próprios. Mas eles, beleza, eles vão ganhar uma grana. Mas é aquilo que você falou, a minoria faz muito barulho e a maioria fica quieta. Pegando um outro gancho, você falou das pessoas, né, que a Uber ganha muito dinheiro explorando o trabalhador. Eu não sei hoje, mas pega o histórico de lucro líquido da Uber. A Uber dá prejuízo ainda. Ela dá prejuízo. Então ninguém ganha dinheiro. Quem ganha dinheiro são os trabalhadores da Uber. E não falo só dos motoristas de aplicativo, mas o pessoal operacional, que desenvolve aplicativo, suporte. Os CLTs da Uber, vamos dizer. Porque a empresa em si, os investidores só tomaram prejuízo até então. Os caras não vêem um centavo no bolso deles. É um lugar que só bota dinheiro pra funcionar. E assim, é um puta de um negócio que eu acho meio surreal. Falando de empreendedorismo, né, gente? Quando surge um negócio disruptivo que cria uma visão diferente, que ele pega uma brecha na lei e ele consegue criar algo inovador, o que o empresário faz? O empresário que olha pra isso? Muitos copiam o negócio. Sim. Por exemplo, eu moro em Rio das Pedras. Em Rio das Pedras, Uber não tem Uber em Rio das Pedras. É um aplicativo local. Então, não tem um aplicativo local. O pessoal entendeu o raciocínio da Uber, se organizaram ali minimamente, anunciam na cidade, fizeram um panfleto, acho que é motoristas de Rio das Pedras, uma coisa assim. E é um número de WhatsApp, eles nem criaram um aplicativo. Aqui em Piracicaba tem, Piragol. Aqui tem o Piragol, isso. E aí eles nem criaram um aplicativo, eles só se organizaram como autônomos, falaram assim, galera, vamos distribuir. Aí tem um cara lá que é o principal, como se fosse o antigo mototáxi, porque na verdade o mototáxi sempre existiu e sempre foi assim. Sim, o táxi sempre foi assim? O táxi sempre foi assim. E aí eles criaram... Você ligava numa central, preciso de um carro. E aí o cara lá, eles fazem. Aí como, tipo, Rio das Pedras é um cozinho, é uma cidadezinha desse tamanho. Então, tipo, por KM a Uber não compensava, porque às vezes a viagem ficava R$4. Tal. Então o que eles fizeram? Ó, dentro da cidade a gente cobra R$10. Você vai dar 3 quarteirão, 10 quarteirão, você vai atravessar R$10. O que é bom, porque o passo interno deve estar uns 3, 4 reais e o carro conforto já entrar na porta de casa, sem ter a hora que você quiser. O negócio funciona. Vira e mexe. Um monte de sacola no mercado. Às vezes eu preciso ir tipo, vim pra Pira, tô sem carro. Pô, peço pra eles me levam, aí pagam uma grana. É caro pra vir pra Pira, se você fosse pedir pra uma Uber, mas não tem opção. Mas ainda assim compensa, porque não é uma coisa que eu vou pegar todo dia. Vou dar uma dica pra você que é de Rio das Pedras. Quando você vier pra Piracicaba, abra o aplicativo do Uber. Porque tem muita gente daqui que vai pra lá. Isso. E aí o cara volta. Pelo aplicativo ele tá liberado pra voltar. Eu faço isso. Quando pra rodar lá dentro, talvez não. Quando eu preciso, eu faço. Eu abro, peço, mas a maioria das vezes eu não tenho. Eu peguei uma vez, esses dias atrás, eu peguei um motorista de Uber que o cara falou, toda segunda-feira de manhã eu tenho uma corrida particular que eu vou lá pra Rio das Pedras. Aí eu ligo o aplicativo lá pra voltar pra Piracicaba. É isso. Às vezes é certo, às vezes mas tipo, é mais, por exemplo... não vai ter 50 motoristas fazendo isso. Às vezes, tipo, eu não tô com pressa, eu preciso ir pra Pira, você fica ali uma hora esperando, você acha. Mas normalmente você sempre lembra de pedir, não precisa sair agora. Aí, por exemplo, fica mais caro, mas é uma alternativa. E aí, de novo, aquele raciocínio. Mas aí você vê, os caras empreenderam eles pegaram sem precisar criar o aplicativo. Tipo, não gastaram, não criaram o aplicativo. Provavelmente abriram um mêsinho lá cada um para pagar ali a previdência minimamente, formalizaram uma renda, porque o MEI é isso. Sim. E aliás, recomendo todo mundo que seja MEI, que abra o MEI efetivamente e pague. O meu funileiro lá que tá mexendo no meu carro, tava mexendo numa C10 lá, a porta caiu na mão dele e quebrou a mão. Tá lá recebendo seguro-desemprego, não é... auxílio 2. Auxílio doenças também. É pra isso, sim. Se não tivesse feito isso, tava mais desesperado do que tá, né? É um salário mínimo. Um salário mínimo não vai pagar as contas, mas de 320 né? Já dá pra pagar uma pinga, pelo menos. Vou pagar pelo menos os remédios. Aí eu brinco, tipo... E é só o começo, você vai crescer, depois você vai entrar no simples. Ou não. Sei lá, pode ser, né? Você faz igual uns caras. Existe a possibilidade. Existe a possibilidade. Não, é que eu falei ou não é porque tem uns parceiros aí que vai abrir no mês, sabe? Abre o nome da mãe, da tia, do irmão. Cara, ele cresce. Só fica difícil de gerenciar o negócio. Não, você cria uma corrente sem fim, vira uma bagunça. E no fim o cara paga tanto MEI que é mais fácil pagar o contador. Piracicaba tem o Piragol. E aí, vai ser processado também? Então, Piragol? mas é isso, é o que eu tava conversando com um amigo hoje. Airbnb vai ser processado também? Tá ali alugando propriedade de outras pessoas que não é dela? É o mesmo princípio, cara. Que o pessoal não tá vendo, porque também a gente tem a questão do Brasil, o coletivo é muito fraco, né? Nesse sentido, tipo, a maioria não tá pedindo pro Uber morrer.
Mas é o que o Uber vai morrer. Ah, não, mas tá de boa, tem o 99 aqui. Só que eles não entendem que a partir do momento que essa ação A outra vai virar procedente, a mesma associação processa 99. Processa Piragol. Tem aquele BlaBlaCar que é de carona. Ah, sim. É parecido o processo. O BlaBlaCar acho que é um pouco diferente. Ele Porque você disponibiliza, eu estou indo para tal lugar. Isso. Eu já usei uma vez. Então, mas eles ganham dinheiro dessa forma, então às vezes não sei como que funciona. Porque o cara pode usar BlaBlaCar, não sei quanto que é as Mas margens. dirigir uma vez já significa que eu sou funcionário, também não é assim, entendeu? Então, mas eu não sei como funciona. Não sei. É capaz de ter uma associação dos BlaBlaCars, e aí o cara que faz isso constantemente, não sei quanto que é o percentual, porque hoje a Uber acho que tá pagando 30%. Cara, eu vi dizer que tá na faixa de 40. 40, é. Aí é um outro fator. Pô, prefeitura, monta o teu aplicativo, Estado, seja inteligente, monta o teu aplicativo. Foi o que São Paulo fez. Foi o que São Paulo fez. E agora vai fazer o que com São Paulo? Vai processar também? Aí se tiver uma associação de motoristas do aplicativo de São Paulo, vai. Esse é o ponto. Até pra isso o Brasil é ruim. Se só processarem a Uber sai fora do mercado, todo mundo vai brigar porque sobra, e aí se ninguém processar vai seguir. Só o tempo dirá, mas acho que assim, a Uber é a maior, é a primeira, é a maior, é a melhor. Eu acho que para todos, porque eu vejo muito motorista não usando mais outros aplicativos. E aí tem vários fatores, não é só o financeiro, a questão de segurança e outras coisas assim que os caras comentam. Porque eu gosto de conversar com os motoristas, perguntar como que é. Pô, já peguei gente que tá, sabe, desde que surgiu em Piracicaba em 2017, já peguei gente que começou na semana passada. Se é bom, se vale a pena. Aí eu conheci esse cara que, pô, em 18 meses quitou um carro, comprou 0, pagando 4 pau por mês, sabe? Empreender é isso. Quando você realmente quer, você tem um objetivo, você tem sua meta, você tem seu planejamento, você faz acontecer. O cara fez acontecer. Agora, tem o cara que, pô, vou ligar o aplicativo aqui 5 horas da tarde, pegar umas 3 corridas, só porque eu não quero ficar em casa. Tem esse cara também. Mas aí é a função do Uber, é um bico, é um bom Exato. É só pra eu sair, só pra ter uma desculpa sair de casa, ficar longe da mulher. E aí, assim, a Uber caindo fora, eu não sei até onde esses outros vão continuar e realmente vai tomar proporção. Então, o que eu acho que vai acontecer é isso. Tipo assim, você vai ver, no curto prazo não vai acontecer nada. O pessoal que é motorista, eles vão migrar para os outros aplicativos. Aí vai do aplicativo, porque vai aumentar a demanda nos outros aplicativos, porque vai começar a rodar o burburinho. A Uber saiu. Isso se a Uber não ficar recorrendo esse processo jogando para frente. Não, eu falei, eu acho particularmente que isso não vai dar em nada. Faça suas apostas. Vai para a instância superior, os caras vão falar que isso é incabível. Eu entendo que tecnologia, robótica, que a gente falou uma vez aí, né, ela veio para melhorar a qualidade de vida, trabalho. E isso assusta porque isso tira emprego, mas isso gera muito. Tem uma amiga que falou a mesma coisa. Tipo, a tendência, cara, é que a produção fique tão barata de bem de consumo, mas não vai ter mão de obra, não vai ter gente para consumir. E aí vai acontecer, de certa forma, entre aspas, uma distribuição de renda, um socialismo. Porque aí, tipo, as empresas vão criar, de certa forma, um socialismo. Porque elas vão falar assim, pô, não tem ninguém para comprar meu produto, mas eu produzo. Pô, vamos criar um fundo aqui, dá um salário, vamos definir uma renda universal aí, o cara consumir minimamente. O fim da escravidão foi isso. O fim da escravidão foi isso. Não foi só um processo social, foi na Revolução Industrial. Estamos produzindo, preciso quem consuma. Estamos produzindo para a massa, a gente precisa que a massa consuma. Se a massa é escrava e ela não tem dinheiro para consumir, não faz sentido a gente dar essa alavancagem. Não sei para onde vai acabar, para onde caminha a humanidade. Eu sei que façam suas apostas. Tá cada dia mais. Deixe seus comentários. O futuro ninguém sabe, né? Se alguém tivesse bola de cristal, a minha quebrou. Continue empreendendo. A princípio nada vai mudar. Não é o governo que realmente vai afetar seu negócio. Eu acho que nesse primeiro... Nem falando só de Uber, falando do geral. Não, no geral, acho que nos próximos... No longo prazo, cara, tá aí o Luiz Barsi pra provar tudo isso. O Barsi é surreal, velho. Tá bom por hoje, né? Tá bom, né? Aqui foi um devaneio de dois caras... Luquinha, se vira aí, Luquinha. Mas trazendo muita reflexão. Valeu, galera. Semana que vem tem mais? Semana que vem tem mais. E o bom é que o Luquinha tem trabalho pra cacete com esses episódios, né? Tem. Eu perguntei pra ele hoje, viu, o que eu fiz a thumb do episódio que vai sair amanhã, né? O que foi na gravação? Ele falou assim, puta, vocês falaram de bilionário, que bilionário não devia existir, disso, daquilo, e o Cleiton ficar pelado. Você falou que só quero ficar pelado. Eu falei isso. Eu preciso me policiar mais.